Na nossa terceira aula, nós veremos da República para o Império. Aí já muda. O que era público de todo mundo já se torna um império. Então, quando a gente tem um império, a gente tem um imperador. E aí, o imperador, como rei, ele tende a pensar que a coisa não é mais pública, é dele, é particular. O primeiro imperador de Roma não foi César, como muitos pensam que foi Júlio César, não. Júlio César, ele fortaleceu o poder na sua mão, era um general muito forte, mas o primeiro imperador foi o seu sucessor. Otávio, já é bom até anotar, tá escutando o tio falar? Já vai anotando, que isso é questão de prova, mas a gente vai ver com calma. Mas ó, já vai ouvindo, para quando a gente chegar na aula, poxa, naquela primeira aula o professor falou isso, ó, agora ele está repetindo. Primeiro imperador de Roma foi um cara chamado Otávio Augusto. E Augusto era um título. E aí fica a pergunta aí para vocês. Pesquisa aí o que quer dizer Augusto. Não vou falar agora não, na aula eu vou dizer. Tá? Mas já para aguçar a curiosidade. Então foi um cara chamado Otávio Augusto. Na quinta aula que nós teremos no nosso bimestre, nós vamos falar sobre as migrações das tribos germânicas e o governo de Diocleciano. O que é importante falar aqui? Já ouviram falar a palavra? Ah, o Zezinho é um bárbaro, quebrou tudo. Quebrou a sala, rabiscou no quadro, botou chiclete na cadeira. O Gersinho era um bárbaro quando criança. Subia na árvore, tacava pedra no vidro dos outros. Então, a palavra bárbaro quer dizer uma coisa ruim, alguém bagunceiro, alguém que destrói. Então, aqui, olha como vai ser a aula. As migrações das tribos germânicas. A gente pode substituir esse termo, tribos germânicas, por povos bárbaros. E aí, por que tem esse nome? Povos bárbaros. A palavra bárbaro, lá para os romanos, quer dizer estrangeiros, quem fala uma língua diferente. Bárbaro era o que tinha uma cultura diferente. Não tem a ver com bagunça, não tem a ver com destruição. Só que as palavras ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, elas vão se transformando. Então, quando eu falo que algo, você barbarizou, então você destruiu tudo. Por quê? Essas migrações desses povos, dessas tribos germânicas, que eram conhecidos pelos romanos como bárbaros, porque bárbaro quer dizer estrangeiro. Bárbaro quer dizer diferente, já grava isso também. Isso é questão de prova. Bárbaro quer dizer estrangeiro. Então a migração desses estrangeiros, desses germânicos, trouxe muito problema. Trouxe muita destruição para o interior do Império Romano. Tá? Então nós vamos ver o quanto isso contribuiu para o fim da história do Império Romano. Iremos falar por fim, na nossa última aula, de um cara extremamente importante. O imperador Constantino e a cristianização do Império. Outra coisa chave da nossa disciplina esse bimestre. Constantino, ele foi o primeiro imperador cristão. Ele se converteu ao cristianismo. Nós veremos que os romanos eram também politeístas. Eles adoravam vários deuses. E eram os mesmos deuses que os gregos adoravam. Só que a questão da língua, eu vou passar um trabalhinho para vocês sobre isso, que é bem bacana, mais à frente. Os deuses romanos eram os mesmos que os deuses gregos. Só que em latim tinha um outro nome. Por exemplo, o principal deus romano era um cara chamado Júpiter. Sabe quem era Júpiter? Zeus, o deus que tinha o poder do raio, né? Tinha um raio na mão, o principal deus do Olimpo. Só que os romanos chamam ele de Júpiter. Ah, professor, como é isso? Vamos lá, dar um exemplo para vocês. Eu sempre dou esse exemplo. Qual é o meu nome? Professor, eu sou o quê? Professor. Professor Gerson Júnior. Aqui na escola todos me conhecem como Gerson, professor Gerson.
Mas no meu ciclo familiar, lá na minha família, meus tios, meus primos, eles me chamam só de Júnior. Então na escola eu tenho um nome, Gerson. Na família eu tenho outro nome, Júnior. Deixei de ser professor? Não. É a mesma coisa. Título, Deus. Então tem lá, Zeus, para os gregos, principal Deus. E ele é o mesmo, só que para os romanos ele tem o nome de Júpiter. Tá? E aí Constantino ele foi o primeiro, nesse momento Jesus Cristo nasceu no período em que o Império Romano estava no auge. E o cristianismo foi perseguido. Os romanos não aceitaram, a gente tem nossos deuses, temos nossa cultura. Tá? E aí surgiu um cara, Constantino, que foi um imperador romano. Ele divide o império ali, manda construir uma cidade chamada Constantinopla, cidade de Constantino. E ele é o primeiro, ele foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo. Beleza? Aqui eu tenho uma linha do tempo onde nós podemos dividir a história de Roma em 3 fases. A primeira fase, a monarquia. Então tinha um rei, existia um rei, é diferente do império. Os primeiros reis de Roma eram etruscos. A segunda fase, nós temos a república, que eu já falei para vocês, coisa pública, a segunda fase. E a fase final, a terceira fase da história de Roma, foi o império. Então a monarquia ela começa em 753 a.C. e vai até 509 a.C. Aí começa a república, que começou em 509 a.C. e foi até o ano de 27 a.C. Aí, a partir de 27 a.C., inicia-se o período imperial, o Império Romano, que vai acabar no ano de 476 depois de Cristo, quando a cidade de Roma é dominada pelos bárbaros, os estrangeiros. Veremos isso com calma. Já na nossa era comum, 476 depois de Cristo. Nessa primeira fase, a monarquia, nós temos a fundação de Roma, tem aquela história mitológica, não vou dar o spoiler, quase que eu falo. A fundação de Roma, o domínio etrusco, era um povo estrangeiro que dominou o primeiro rei etrusco, Tarquínio, e por ironia do destino, séculos depois, aqui, quase 200 anos depois, o último rei de Roma, foi um cara também chamado Tarquínio II. O primeiro foi Tarquínio e o último também Tarquínio. Ironias do destino. Nós veremos na monarquia brigas, conflitos entre 2 camadas sociais. Os plebeus, que era o povão, e os patrícios, que era a elite, quem governava. Nós veremos também formação das estruturas sociais e políticas romanas. É nesse momento que vai surgir uma coisa chamada Senado. E é o Senado que acaba com a monarquia e funda a República. Então está aqui, ó, predomínio ou domínio do Senado. Senadores que governavam. Veremos também, aqui nesse recorte aqui, ó, da República, as chamadas guerras púnicas. Lembra lá dos povos gregos? Guerras médicas? Eram gregos contra os persas. Guerra do Peloponeso, Esparta contra Atenas. E guerras púnicas, romanos contra a cidade de Cartago, no norte da África. Eles dominavam, era uma ex-colônia dos fenícios, que a gente viu lá no primeiro bimestre, a cidade de Cartago dominava as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Olha o nome do mar, Mediterrâneo. Ele fica ali no meio entre 2 terras. Que terras? A África, ao sul, e ao norte, a Europa. Mar Mediterrâneo. E quem controlava o comércio desse mar Mediterrâneo era a cidade de Cartago. Só que o Roma vai lá tentar dominar isso. Não, pô, nós somos Roma, somos romanos.
Que isso? Então são as guerras púnicas. Roma acaba vencendo. Teremos também revolta de escravos. Tem até uma série no Netflix chamada Spartacus. Essa série de Spartacus se baseia nessa revolta de escravos. Spartacus foi um escravo líder. Veremos também tudo isso. Por fim, o Império, auge de Roma, o melhor momento, quando Roma se expandiu. Roma ficou gigantesco. Semana que vem veremos um mapa de toda a expansão territorial do Império Romano, muito maior que as conquistas de Alexandre o Grande. Então, auge de Roma. A Pax Romana, o que é essa palavra aqui? Ó? Em latim, Pax quer dizer paz, paz romana. Por quê? Quando acabam as chamadas guerras púnicas contra a cidade de Cartago e os romanos dominam o mar Mediterrâneo, ficou tudo em paz. Então os romanos vão falar que o Mediterrâneo é mares nostrum. O mar é nosso. Então há um período de paz. Teremos também problema, vou botar aqui, faltou um Szinho aqui, vou acrescentar, problemas nas fronteiras com os povos que eu falei aqui, os bárbaros, que eram aqui, ó, os germânicos. Por quê? Os bárbaros, eles não estão invadindo primeiro, vai vir uma primeira leva, não é para guerrear, mas eles estão sendo pressionados por um outro povo bárbaro, chamado os hunos, que tinha um líder, um rei chamado Átila. E Átila tinha um apelido Flagelo de Deus. Então o Átila, ele estava pressionando os outros povos, dominando, e o pessoal estava fugindo. Só que eles chegaram ali na fronteira do Império Romano, querendo entrar, e os soldados romanos não deixavam, e aí eles vão entrando devagarzinho, vão se acomodando, vão se misturando com a população romana. Depois teremos uma onda mais violenta desses povos bárbaros. Então, esses problemas nas fronteiras vão começar a trazer uma série de crises para o Império. O Império ele ficou tão grande que foi necessário ser dividido. Lembra que eu falei lá de Constantino? Então nós teremos o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e teremos também Império Romano do Oriente, com a capital quer dizer a sede do poder, com a capital em Constantinopla. Constantinopla foi uma cidade construída por Constantino, numa antiga colônia grega chamada Bizâncio, aonde hoje existe uma cidade chamada Istambul, que é a capital da Turquia. E aí, no ano de 476 d.C., a queda da cidade de Roma. E aí, quando Roma cai, é o fim do Império Romano do Ocidente. Olha que curioso. Porque o Império é a divisão do Império. Dividiu administrativamente. A divisão do Império Romano protege a parte oriental. O Império Romano do Oriente, ele só vai cair mais de 1000 anos depois. Em 1552, quando um povo de origem indo-europeia, os chamados turcos otomanos, já devotos da religião muçulmana, eles eram islamizados, adoravam a Alá, conquistam aquela região onde hoje é a Turquia. E aí é o fim do Império Romano do Oriente. Quase 1000 anos depois do fim do Império Romano do Ocidente. Então, tudo isso, pessoal, nós veremos nesse terceiro bimestre. Não sei se online ou se já presencial a partir do dia 20. Vamos aguardar, vamos torcer, vamos manter a fé de que dias melhores virão. Vocês que ainda não entregaram o trabalho, tá aí mais uma chance. Façam daquela maneira que eu falei lá no primeiro vídeo e tudo vai dar certo. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Dúvidas, sugestões, manda aquela mensagenzinha que está lá embaixo
Tô lendo, tô respondendo, vocês estão vendo. E aí, para quem mandou o vídeo, vídeos excelentes, gostei de todos. Tá lá já as notinhas. Por exemplo, aí tem gente, poxa, eu fiquei com 7. A questão do tempo foi importante. Então tem lá vídeo de, eu falei 2 minutos. Então tem vídeo com 1 minutinho, não tem como ter o vídeo de 1 minuto, o mesmo tempo, a mesma pontuação que o vídeo de 2 minutos. Então, todos que mandaram, parabéns pela coragem. Não é fácil estar aqui de frente com uma câmera. Parabéns, papai, mamãe, que ajudaram na confecção dos vídeos. Eu vi ali o toque de pai, de mãe ali na produção. Parabéns pela ajuda, o caminho é esse. Vamos todos juntos, porque estamos todos no mesmo barco. E o objetivo principal é cuidar desses pequenos aí, que vocês estão nos dando a responsabilidade de guiar nesse início de vida. Tá, gente? Até a semana que vem. Fiquem com Deus.